Vamos a todos e que essas boas-vindas sejam dadas em nome do presidente, do nosso ambiente Max, do museu aqui, e de todos vocês, muito Lúcio, que falam em sustentabilidade. E sustentabilidade é uma coisa que, dentro da minha concepção, é uma coisa que a gente faz agora, mas pensando no futuro, né? Sempre no futuro. Isso que eu acho que é sustentabilidade. Pensando nas gerações, em tudo, e efetivamente naquilo que está ligado à economia, da expressão naquilo que a gente sabe que uma ação não possa influir negativamente numa outra ação. Por isso é que a Marinha está envolvida fundamentalmente com os assuntos relacionados ao planejamento espacial marinho, por causa disso. E tem tudo a ver com sustentabilidade, com ESG, né? Meio ambiente, social e governança. Eu sempre gostaria de dizer, aliás, Almirante Cláudio Maia, muito obrigado pela oportunidade de ter me indicado o filme A Vida do Nosso Planeta, que eu recomendo a todos lá da Netflix, que conta a história da humanidade desde bilhões e bilhões de anos, né, com todos os cataclismos que surgiram e a importância de que o mar existiu para a recuperação ao longo desse longo tempo, para fazer com que o mundo não deixasse de existir. E o mar, efetivamente, tem um papel importantíssimo na regulação, vamos dizer, dessa oportunidade de continuação de vida na Terra. E, evidentemente, hoje a gente pode acrescentar isso, a importância que esse mar exerce na vida da gente, em todos os aspectos, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ambiental, sob climatológico, etc. Então, é fundamental a gente poder, nesse momento, ouvir uma apresentação do professor Marcos Felipe, que certamente vai sedimentar esse conceito de sustentabilidade nos assuntos relacionados à economia do mar. A palavra é sua. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Em segundo lugar, é uma honra e um prazer, principalmente que uma audiência tão seleta acontece aqui. E correndo um risco, porque eu vou falar sobre a economia do mar para quem entende muito mais do que eu sobre a economia do mar. Então, eu de alguma forma, vou aprender com vocês e não trazer conceitos repetidos. Eu quero trazer para vocês uma novidade, que é uma metodologia para a gente fazer avaliação de projetos sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Repara que eu uso o termo desenvolvimento sustentável de forma mais ampla do que sustentabilidade, depois eu vou explicar por quê. Tá? Então, o Paulo me cobrou para eu falar que foi aluno do Guilherme Bittar. Na verdade, na história da minha vida, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Minha primeira grande frustração foi cantando o hino nacional na escola. A professora de música passou por um, você é soprano, você é barítono, e olhou para mim e falou assim, você é ouvinte. Me tirou qualquer possibilidade de eu vir a ser artista. Então, eu resolvi, passei a minha juventude toda no colégio militar, que acho que forjou o meu caráter, forjou a minha maneira de ser, forjou as minhas verdades. E, nas horas de lazer, eu frequentava o Clube Naval. Meu pai tinha matrícula 47 do Clube Naval, e eu passei toda a minha juventude lá, com vários colegas que estão aqui, Léo Ferreira e tal, que eram meus colegas de esporte no Clube Naval, e por isso que eu me sinto hoje muito agradecido pela oportunidade de voltar a frequentar o Clube Naval. E esse último símbolo aqui é porque vocês que estão à direita
são capazes de ver algum número ali. Eu não sou. E isso foi que acabou com a minha possibilidade de correr para a Marinha. Então, eu hoje, talvez pudesse até ter sido, se tivesse o talento de vocês, chegado a ser almirante. Mas não me deixaram nem entrar, porque eu não conseguia ler aquele número que está lá. Já me disseram que é 74 que está ali dentro, né? Mas isso não valeu na minha prova de exame físico. Então, eu conto um pouco essa história, o que me obrigou a ter que sair desse caminho e fazer isso aqui. Né? Como eu digo, depois de uma certa idade, você não tem currículo, você tem obituário. Então, meu obituário consta que eu fui diretor-geral da Coca-Cola no Brasil, quer dizer, passei 20 anos numa carreira voltada para o grupo executivo. Depois resolvi me dedicar à área acadêmica, fazendo meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Porque eu precisava tirar carteira para o cinema, então eu tinha que ficar estudando na escola até formar tempo suficiente para passar a carteira de 12. E escrevia o que eu pensava. Essa aqui é a minha coleção de livros e nós vamos hoje trabalhar em cima desse último livro, que é o Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável, que é a modelagem que eu vou apresentar para vocês. Ok? Minha mulher falou que eu sou abusado, porque eu escolhi 3 biografias de referência num ambiente que vocês dominam. Primeiro, o Paulo falou assim para mim, olha, você não pode deixar de falar de planejamento espacial marinho. Aí eu falei assim, como é que eu vou botar isso na minha palestra? Não tinha isso, eu tenho que botar isso na minha palestra. E aí eu digo, o plano estratégico da Marinha, você vai comentar o plano estratégico da Marinha para aquela turma? Eu digo, eu vou comentar, não vou criticar, não vou fazer nada, eu vou só fazer algumas observações em relação a isso. Então eu escolhi esses 3 temas para fazer uma ligação entre a proposta do modelo de estratégia de desenvolvimento sustentável, que, como eu digo, vai muito além do conceito só de sustentabilidade, com essas 3 biografias de referência. Okay? Não pretendo aqui trazer valores acadêmicos, não pretendo fazer teorias, porque o que eu quero mostrar para vocês é uma aplicação prática de como é que se pode fazer uma leitura de planejamentos a partir do desenvolvimento sustentável. Okay? Então, o que é que eu tenho para trazer para vocês? Eu tenho para trazer para vocês, que foi a proposta, é o seguinte, o conceito de sustentabilidade vem de longa data e esse termo foi praticamente sequestrado pelos ambientalistas. Então, a ideia de sustentabilidade, quase sempre se faz a leitura de sustentabilidade ambiental. E a gente corre para esse lado quando esquece, e eu vou mostrar para vocês de que forma que a gente tem que ter, além da sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social, a governança consciente, e estou inserindo academicamente, de forma inovadora, na literatura mundial, literalmente, a questão de considerar pessoas dentro da questão do desenvolvimento sustentável. E vou evidenciar isso para vocês. Então, passamos disso para isso aqui. O tema vem rolando já há hoje quase 40 anos, 50 anos, desde que se fala do nosso futuro comum, com o relatório da Shell. Depois nós tivemos o grande episódio da Rio 92, e aí a gente tem algumas coisas específicas do interesse de vocês. A questão da pesca sustentável, o GRI, que é um modelo de avaliação de relatório de sustentabilidade, e aí a gente vai vendo que o planejamento especial marítimo começa lá em 2017, a gente tem que falar das ODS, e temos que falar, não sei se é do conhecimento de vocês, do que chama-se Business Roundtable. Se alguém já ouviu falar de Business Roundtable, mas já ouviram falar de BlackRock, em termos econômicos, etc. e tal. Eu vou chegar nisso aí. O World Economic Forum, vocês têm dado muita importância à questão da década das Nações Unidas, da década do oceano, e em 2024 a Europa torna o primeiro relatório de sustentabilidade mandatório. Ok? Então vamos avançar nesses modelos para entender o seguinte. Não podemos viver como a gente sempre viveu. Eu fui buscar 2 pensamentos. Um do Aldous Huxley, que dizia que a única forma que você tem que mudar o mundo é mudando a si mesmo. E fui buscar Mahatma Gandhi dizendo que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando a gente fala de ter
uma cultura do desenvolvimento sustentável, significa que nós temos que pensar assim. Pensar nas consequências dos nossos atos a partir de uma proposta de fazer com que o mundo seja melhor e garantindo as situações no futuro, ok? Bem, agora vem uma primeira interpretação que eu acho importante a gente colocar. Desenvolvimento sustentável é tudo aquilo que nós estamos falando, mas eu faço uma relação direta com a questão das partes interessadas, ok? E não uso o termo stakeholder, não é por questão de falar inglês, falar português, é que stakeholder, pouca gente sabe, é um trocadilho dos anos 40, em que o dono da empresa era o stockholder. Então, como classificar o cara que não era stockholder, mas apostava na empresa? Então, isso já usa stakeholders. Ok? Então, hoje a gente tem uma visão mais ampla, porque não é só quem aposta na empresa, é quem é afetado pela empresa. Quem afeta a empresa. Então, a definição mais ampla nossa é de partes interessadas. Pode ser que de vez em quando eu solte assim, stakeholder, mas leiam partes interessadas. Ok? E a pergunta que se faz é: quem se interessa por sustentabilidade? Muito mais gente se interessa com a questão do ambiente. Daí a COP28, que é uma reunião mundial com todos os interesses de todo mundo, porque é um problema global. Mas, além disso, a gente tem que pensar que nós temos nosso problema local, que não está sendo discutido nas Nações Unidas, mas tem que estar sendo discutido no problema no nível nacional. E, dentro disso, nós temos que pensar que muita gente tem interesse na sua própria organização. Então, tem que pensar como é que funciona a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável na sua organização. E nós, pobres mortais, temos os nossos interesses individuais. Daí vem o conceito de que é ASG mais P, porque temos também que pensar no impacto que isso tem nas pessoas. E quais são os interesses das partes? As partes, você não pode encontrar uma pessoa que diz assim: eu tenho interesse em tudo. Eu tenho interesse prioritário na questão ambiental, na questão social, na questão de governança e, lembrando que quem não fala português é ESG, tá? ISG, né? Mas a gente adota o ASG por direto. E tem gente que tem preocupado com pessoas. Vamos olhar isso com mais detalhes, ok? Aqui eu fui buscar nos próprios modelos que tem a definição de quais são os temas de ambiente. Reparem que em todos eles, manter a base dos recursos naturais, evitando a superexportação, existe um conceito de questão do ambiente. Sistemas possíveis de terem, não passíveis de serem traduzidos em valores monetários. Importantíssima essa frase, porque é a questão do valor. E existe uma discussão enorme sobre tradução de valor ambiental transformado em valor monetário. Eu sou mais prático. O que inclui ambiente? Toda a questão dos bens naturais, toda a questão dos ativos imobiliários, todas as máquinas e equipamentos que foram feitos para reduzir elementos poluentes. Okay? Se a gente for na definição clássica do Harris, sociedade é equidade, distribuição, moradia, respeito às minorias, participação social no processo de governança e tomada de decisão. Legal. Vamos ser práticos? Sociedade é o Estado que concede a você o direito de fazer negócio, é a capacidade de serviços públicos, é a infraestrutura pública em todas as suas dimensões. Ok? Governança. Sistema sustentável, capaz de produzir, mesmo na presença de restrições ecológicas. Repara como começa puxando de forma a questão para a questão ambiental, ok? Na prejuízo do consumo. Em termos práticos, todos os recursos financeiros que você tem, todo o sistema de gestão que agrega valor para a organização, todo o sistema de tomada de decisão dentro da organização. Eu costumo dizer que isso aí, para os puristas, são 3 Gs: governança, gestão e grana. São as 3 coisas que importam nessa dimensão. E pessoas não têm uma definição clássica. Então eu coloquei uma. Postura ética que regulamenta as relações do ser humano e os compromissos de cada geração, como você mencionou, com a geração subsequente, considerando os fatores ambientais, sociais, de governança e de recursos humanos. Ok? Legal. Então isso é só para a gente definir qual é o escopo de cada uma desses termos. Tá? Em termos práticos, PIB está lá em sociedade. Salários está aqui no interesse das pessoas.
Direitos humanos está lá em sociedade. Inclusão e diversidade na sua organização está aqui nos interesses individuais. Educação está lá em sociedade. Aqui está o quê? Capacitação profissional enquanto trabalho. Qualidade de vida está lá em sociedade. Qualidade de vida dentro do trabalho é uma decisão que você toma dentro da organização. Ou seja, os interesses saem do interesse social para o interesse individual. Ok, aqui vem coisas que a gente começa a buscar, que nós estamos falando dos valores monetários. Por detrás disso tem sempre uma chuva de dinheiro. 125 trilhões de dólares que podem ser ampliados se houver o esgotamento dos recursos, se houver várias condições que façam esse modelo. Então, os estudos dizem que desse total, os preços de mercado não são indicadores de valor, nem dão conta dos efeitos colaterais desejáveis na organização. Então, se pensa que a intervenção das atividades públicas, com incentivos e restrições, portanto, de novo, estamos falando em dinheiro. E eu quero trazer para vocês, já que eu prometi, uma proposta nova, que é a seguinte: além da chuva de dinheiro, entender o que é a economia circular de valores. Que significa o seguinte: tudo que eu tiro dos recursos ambientais, eu tenho que devolver em equilíbrio ecológico. Tudo que eu tiro dos recursos sociais, eu tenho que devolver em desenvolvimento. Tudo que eu tiro do capital, eu tenho que devolver em rentabilidade. E tudo que eu tiro das pessoas, eu tenho que devolver em satisfação. E a pergunta é: eu consigo fazer equilíbrio disso? Eu não posso vender madeira para ganhar dinheiro, eu não posso pedir ao prefeito para não pagar imposto porque eu vou dar emprego, eu não posso pedir às pessoas para trabalharem de graça para o meu resultado. O ciclo do ambiental é 20 anos, o ciclo social são 8 anos, o ciclo da governança é 1 ano, e o nosso ciclo é 1 mês. Como é que eu faço compensações disso? Como é que eu pago em dinheiro um prejuízo ambiental? Como é que eu pago uma multa ambiental e recupero o ecossistema? Por isso que a economia circular é de valores. As valências têm que ser equivalentes. O que eu tiro de um recurso, eu tenho que devolver na mesma valência. Okay? Então, o ecossistema da economia do mar é um conjunto de partes interessadas entregando recursos para obtenção de resultados. E isso gera recompensas para as partes interessadas. Repara a visão bastante ampla que eu estou falando em termos conceituais. Okay? Isso aqui que eu falei, que perguntei sobre Business Roundtable, é a maior associação de CEOs das top 500 americanas. Okay? E que disseram, a partir da discussão que 50 anos de Friedman, que é um senhor economista, que em determinado momento disse que o lucro era a única responsabilidade da organização e que dali para frente você fizesse o que quisesse com o dinheiro. E hoje, a Business Roundtable definiu que existe um propósito de uma corporação específica para cada uma das partes interessadas. Esse é o documento que hoje BlackRock e outros mais usam para dizer que você tem que ter um comportamento de interesse de cada uma das partes. Okay? E nossa grande dificuldade é conviver harmonicamente com todos esses interesses. E aí se fala das partes interessadas, e a gente olhar por vários ângulos. Isso aqui eu comecei a tirar lá de um cluster de economia do mar. O cluster da década de 20, mostrando a importância da contribuição dos desenvolvedores, investidores e público. E eu gosto, esse aqui é o do PED, do Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro, mostrando os vários nichos que você tem dentro da economia do mar. Tá? E a gente, quando fala nisso, tem que pensar em todos eles e o impacto de cada um deles. Eu, no entanto, gosto desse aqui. Isso é que eu chamo a minha mandala das partes interessadas. O que diz essa mandala? No centro de tudo está o público. E o que o público quer? Quer satisfação e valor. Em torno de qualquer público, você tem os grupos de interesse que ajudam a tomar decisão. E o que elas querem? Querem conviver com a experiência e com os benefícios. No mesmo primeiro entorno, os ofertantes querem ter
reputação, reconhecimento, referência. E nesse mesmo ainda, o investidor, que é a sustentabilidade econômica e financeira. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: dá para tirar alguma dessas exigências? Então, é natural, é nativo que você tenha esse tipo de compromisso no primeiro entorno das partes interessadas. Vamos para o segundo entorno? O fornecedor quer participar na cadeia de valor qualificado, o distribuidor quer oferecer serviços, os acadêmicos querem êxito, tecnologia quer desenvolvimento e os profissionais querem qualidade de vida no trabalho. Então vamos para o segundo entorno. E no último entorno, a ciência quer tratar da saúde e meio ambiente, os agentes sociais querem responsabilidade, o governo quer contribuição para a economia e todos nós queremos ética e valores. Somando isso tudo, este é o problema que você tem que viver dentro da organização, queira ou não. Não dá para tirar qualquer um desses compromissos. Por isso que nós estamos pensando numa maneira, que é o que eu quero apresentar para vocês, de como organizar os nossos compromissos. Porque você não consegue, no seu plano estratégico, dizer que você vai atender todas essas partes interessadas. Concorda comigo? Eu gosto quando me leio a cabeça assim, porque estou de acordo. Tá? E as partes interessadas vão estar também focadas em alguma das dimensões. Okay? Então, o que são resultados sustentáveis na economia do mar? Nós já vimos um espectro bastante amplo, que é a economia do mar em cima e embaixo, e eu pergunto o seguinte: não existe ecossistema, não existe sistema de negócio que não tenha 4 categorias que nós temos que estudar. As 4 categorias são fontes pagadoras, prestadores de serviço, indústria e pesquisa e formuladores de políticas. Qualquer negócio você tem que dimensionar os seus objetivos a partir de cada um desses. No caso da economia do mar, a gente tem ali quais são as fontes pagadoras, a gente tem aqui uma listagem não extensiva de quem são os prestadores de serviço, quais são a indústria de pesquisa e quem são os formuladores de política. Na primeira linha lá estão vocês, em termos de economia do mar, e em seguida os ministérios, agências reguladoras, etc. e tal. Então esse quadro aqui diz o seguinte: dependendo do meu negócio, eu tenho que pensar em como atender cada um deles. E a pergunta que eu faço para vocês é: todos têm o mesmo interesse? Aqui está. As fontes pagadoras se preocupam com o valor, os prestadores de serviço com melhores ofertas de custo-benefício, a pesquisa com as melhores soluções e os formuladores de político a ideia de construir instituições sustentáveis. Ou seja, isso aqui são 4 obrigações que vocês têm na organização. Estão achando muito difícil fazer isso tudo? Mas é inexorável. A gente tem que viver. Estou indo muito rápido, porque para bom entendedor, um pinga letra, né? A gente pode voltar depois em qualquer momento, onde vocês quiserem. Então, quais são os compromissos sustentáveis da economia do mar? Se a gente olhar sob o ponto de vista de desenvolvimento sustentável, a gente teve vários modelos. Os modelos que começam com o Triple Bottom Line, as ODS, o Manifesto de Davos, e nós estamos fazendo uma consolidação de todos os modelos. Repare que em todos eles, pessoas aparecem, mas não estavam destacadas no nome do modelo. Por isso que o nosso modelo é Desenvolvimento Sustentável ASG mais P, que é para explicitar a importância da dimensão pessoas, que estava embutida dentro das outras, mas não de forma tão clara. Okay? E aí nós estamos propondo que o desenvolvimento sustentável seja avaliado em 4 pilares: sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, governança consciente e humanização do trabalho. Ninguém falou que a americana está nessa situação por causa de ASG. Mas tá. Quebrou o G. Por mais que ela esteja fazendo alguma coisa em A e em S, ela quebrou o G. Mas ninguém fala agora. Se ela tivesse 2 árvores, eu ia dizer: a americana não teve respeito ambiental. Mas não teve respeito também aos acionistas, que é a parte interessada da governança. Então, cada um deles tem que ter a sua devida atenção e gerar
um resultado harmônico. Ok? E nós fizemos, então, agora um estudo, que essa é a proposta que eu estou trazendo para vocês, de dizer o seguinte: o desenvolvimento sustentável é dividido em 16 compromissos, que formam a matriz do desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa proposta. Como você, como organização, entende os seus planos de negócio a partir dos compromissos que você tem com ecossistema, energia, clima, em termos de sociedade, em termos de ética, direitos humanos, desenvolvimento humano e assim por diante. Eu vou passar isso rapidamente. Mas faço o seguinte comentário. Até agora tenho apresentado isso em vários fóruns e desafiado, literalmente desafiado. Diga-me um tema que não está incluído entre os 16. Diga-me um tema que possa ser excluído dos 16. Até agora não encontrei alguém que me desse uma resposta em qualquer setor de atividade. Ok? Vou exemplificar um pouco isso com vocês. Discurso sem prática é divagação, prática sem ação é meditação, não se transforma sem ação. Então, vamos ver aqui o que são os compromissos. Não precisamos ler todo, mas só entender. Que ecossistema é promover a sustentabilidade ambiental. Energia é utilização de fontes renováveis. Clima é a questão de baixa emissão de carbono. Consumo sustentável é todo o sistema de insumos verdes, embalagens biodegradáveis e assim por diante. Então, eu tenho hoje, dentro das organizações, impactos, que a gente chama, em cada uma dessas dimensões de forma distinta. Um hospital, por incrível que pareça, é um grande consumidor de energia. 6% do consumo brasileiro de energia vem na área da saúde. Eu tenho impactos importantes na área de consumo sustentável, e eu, como Coca-Cola, hoje estaria preocupado com a questão das embalagens retornáveis e assim por diante. Então, cada um dos setores, mas são os 4 pontos que você tem que se preocupar. Em termos de sociedade, duvido que alguém aqui levante e diga assim: não preciso fazer o S1, respeitar a cultura. Não estou ligando para os direitos humanos. Não estou melhorando o IDH. Não estou exercendo a responsabilidade social corporativa. Como eu sei que nenhum de vocês falaria isso, ao contrário, esses são os 4 compromissos que você tem na dimensão sociedade. Eles são tão naturais que não precisa nem decorar. É só entender que eu estou atendendo a ética, as pessoas, a sociedade e a economia. Em termos de governança, responsabilidade do acionista, perenidade da organização, do executivo principal, resultados econômicos com os recursos que tenha. Os operacionais, trabalhar resultados que façam eficiência no processo. E, finalmente, os clientes, fornecedores, que querem que você tenha prestígio, porque ninguém quer comprar nada, né? Como é que era aquilo daquele carro? Todo mundo quer participar de um projeto que seja bem sucedido. Acrescentando a última dimensão, pessoas. As pessoas têm 4 compromissos, nós temos 4 compromissos com pessoas. Renda, oportunidades, inclusão e diversidade, capacitação e qualidade de vida no trabalho. Estou dando aula no Chile uma vez e nos recursos, o cara de RH falou assim: acidentes fatais dos. Aí eu digo: assim é bom, porque o resultado você vai dividir o lucro por menos 2. Não me bromas, no ano passado foram 4. Aí eu digo: e por que você não bota 0? Ele disse: porque eu tenho um objetivo que, se eu não acertar meus objetivos, eu posso perder pontos. Aí você diz assim: como é que você faz isso? Você não está garantindo qualidade de vida no trabalho. A gente vai falar isso daqui a pouco, vocês vão ver como é que a gente tem um bom exemplo disso. Ok? Então, algum desses compromissos soou não natural para vocês? Duvido. Então, está aqui, e é fácil memorizar, e eu vou exemplificar isso com os nossos planejamentos estratégicos, ok? Por exemplo, fui lá buscar um exemplo
lá naquela Brasil, como é que é o nome daquele livro? Brasil do Mar, 21, século 21. Ok, ali, por exemplo, ecossistema, recuperação das praias. Aqui, direitos humanos, referência do mar. Aqui nessa convenção, promover pesquisa científica, monitorar os recursos vivos, oferecer curso de turismo, capacitação em serviços marinhos. Ou seja, se você olhar qualquer plano e você encontrar lá os objetivos a colocar, você consegue classificar os 16 planos dentro dos compromissos. Todos os planos dentro dos 16 compromissos. Agora, uma vez que a gente já viu toda a teoria, toda a proposta que nós estamos fazendo, o que deu aqui, o monitor? Não, tá bom agora aqui, né? A gente tem que imaginar que tem muita gente nos olhando, muita gente nos cobrando, que são esses tais de relatórios de sustentabilidade. E aí que eu quero só para mostrar para vocês, é claro que a gente não vai entrar em detalhe disso, que todas as exigências do GRI estão dentro das 16 classificações. O GRI tem uma preocupação muito grande com o ambiente, nenhuma quase preocupação com governança, preocupação com pessoas, preocupação com sociedade. Então, você vê aqui que existem nichos de interesse, por exemplo, no GRI, existem nichos de interesse nisso que eu falei que em 24 vai ser obrigatório, e a gente vê também que eles não estão preocupados com a governança e, nem, por acaso, nem com energia. Mas você vai ter que prestar relatórios em relação ao clima. E olha a importância de inclusão e diversidade, como tem crescido nas demandas dos projetos. Inclusão e diversidade. Coisa que a gente vai ver depois que não está muito claro em vários planos que a gente tem de trabalho. E como é que fica em relação às famosas ODS? As ODS, a maioria das pessoas conhece, são 17 objetivos sustentáveis, mas o que a maioria das pessoas não conhece é que esses 17 objetivos se dividem em 194, 250, Gabriel é melhor do que são 243 metas, né? E a gente vê o seguinte, eles também se distribuem em interesses do ambiente, da sociedade, da governança e das pessoas, ok? Quando eu trabalhava na Coca-Cola, eu gostava muito da campanha do tal do doce de leite Mumu, porque a gente olhava no mapa e dizia assim, aqui tem Mumu, aqui tem Mumu, aqui tem Mumu, aqui tem Mumu. Era uma maneira de a gente identificar onde é que as ações de mercado estavam funcionando bem. Então, eu resolvi fazer isso com os nossos planos. Aqui tem PEN, 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 aqui tem PEN. Opa! E a gente vê, o PEN não está preocupado com vida terrestre, não está preocupado com paz e justiça. Talvez você possa dizer, não está assim, mas a gente não conseguiu identificar onde. Mas a ideia básica disso aqui é dizer o seguinte, um plano, o planejamento espacial marítimo, ele tem esse tipo de preocupação em termos de responsabilidade. Okay? E nós podemos colocar qualquer um dos objetivos dos ODS dentro da matriz. Veja que o 2 está no A1, é que eu não consigo mudar o tônico, eu não consigo ver ainda. O 2 está aqui, o 2 está aqui, o 2 está ali, porque nos seus divisões ela participa em contribuições. Porque tem uma coisa meio maluca. Qual é a distância sua para o trabalho? Quantos assassinatos aconteceram na distância do seu trabalho? São duas dimensões completamente diferentes, mas que fazem parte do paz, segurança, etc. Estou rápido, então? Eu estou acabando. Eu estou acabando a maneira de dizer, aguenta um pouquinho que ainda tem muita coisa para mostrar, certo? Vamos lá. Lá na década do oceano, é essencial fundamentar o ODS 14, mas também outros que têm uma dimensão oceânica. Então, eu fui buscar lá, na palestra da nossa amiga Fabienne, e ela mostrou qual é a situação dos ODS no Brasil. Olha aqui o Vida na Água, que é o 14 que está sendo destacado pela década do oceano. Quanto mais perto de fora, quanto mais perto do centro, pior. O estado está muito ruim e o Brasil também não está bem. Então, nós não estamos atendendo às demandas da década do oceano. E aqui, só para ilustrar, estão detalhados para mostrar para vocês que o 14 é 14.1, diminui poluição, 14.2 é impactos da acidificação, etc. Então tem 14.1, 14.2, 14.3, 14.4.
14.5, 14.6, 14.7, 14A, 14B e 14C. Então, quando a gente fala 14, a gente tem que dizer assim, qual dos 14? Porque a gente pode estar bem em acidificação e estar ruim em poluição, estar ruim nisso ou estar bom naquilo. Okay? Para fazer isso, eu faço uma proposta. É entender onde é que os 14 estão dentro da matriz. O 14 está na matriz aqui e aqui. Está no ecossistema e está no consumo sustentável. Provavelmente aqui lá, cuidado com o ambiente, e aqui cuidado com as embalagens. O 14 está aqui, está no desenvolvimento humano e está no desenvolvimento econômico. O 14 está aqui, na questão de pesquisa, reputação e conhecimento. E vamos para pessoas. Não tem 14. Não estão nem um pouco preocupados com a saúde do pescador. Não é crítica, é só uma observação. Cada um escolhe a prioridade que deseja. Então, o 14 está no A1, que é ecossistema, está no consumo sustentável, que é o A4, está na ética, que é o S1, está no desenvolvimento humano, que é o S3, está no desenvolvimento econômico, que é o S4, e está no G4 em política e reputação. Ou seja, então nós temos que olhar na nossa matriz e identificar quais são os pontos que refletem lá no 14. Ilustrei também com o planejamento estratégico do Rio de Janeiro. Resolvi olhar esse fim de semana e achei que seria interessante mostrar para vocês o seguinte. Aqueles são os 8 pontos destacados dentro do capítulo Economia do Mar no planejamento estratégico do Rio de Janeiro. Esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, 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 aqui e aqui. Aí você olha, legal, o planejamento estratégico da economia do mar não destaca energia, quando é uma das grandes oportunidades que nós temos de energia eólica, energia do mar e todas as outras coisas que nós estamos falando. Não trabalha a redução de consumo de clima. Então, essas são observações que a gente tem. Olhando esses 8 títulos, a gente vê que não menciona prosperidade, emprego e renda, não menciona inclusão e diversidade. Você pode estender cada uma dessas coisas e a matriz serve para isso. A matriz serve para te mostrar oportunidades de planejamento. Ok? Que cada um decide como quer. Foram esses 8 pontos, não foi eu que escolhi. Só que esses 8 pontos se enquadram dentro do modelo. Olhando para as missões, a missão 1 está aqui, a missão 2 está aqui, a missão 3 está aqui, a missão 4 está aqui, a missão 5 está aqui, a missão 6 está lá, a missão 7 está aqui, a missão 8 está aqui. Aí você fala, olha só, eu tenho uma missão 4 que trata de clima, eu tenho uma missão 3 que trata de ecossistema, eu tenho uma missão 9 que trata de prosperidade, emprego e renda. Então, repara como, cruzando pelos vários ângulos que nós estamos olhando, a matriz serve para apontar aonde que você pode aperfeiçoar o seu planejamento. E aqui, só para ilustrar, mostrando que cada um dos fatores portadores de futuro pode ser desdobrado em indicadores. E quais são os indicadores correspondentes lá do ODS que correspondem a esses elementos daqui? Esse é um trabalho que a Secretaria do Ambiente está fazendo com muito cuidado, que é identificar quais são os itens do desenvolvimento sustentável, das ODS, que cabem dentro do planejamento. Ok, entrando para o passo da Amazônia Azul e o objetivo sustentável para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança alimentar das suas comunidades. Aqui tem PEN. O PEN fala de meio ambiente, olha a força, não se refere a direitos humanos especificamente, fala pouco em investimento em inovação e fala quase nada em participação, em inovação, em inclusão, diversidade, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida no trabalho. Belíssimo trabalho PEN, mas a gente pode dizer, tem espaços para a gente melhorar a leitura. Minha mulher falou assim, não vai botar isso lá no Maria? Você vai mostrar para a Maria? Vou. É o que vocês publicaram? Vocês publicaram isso aqui. E esse é o planejamento estratégico da Marinha. E eu faço uma comparação com
o mapa da matriz de desenvolvimento sustentável. O objetivo naval 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí você fala, que legal! O planejamento estratégico da Marinha cobriu quase toda a matriz do desenvolvimento sustentável. De forma um pouco mais difusa na questão do ambiente, um pouco mais difusa na questão de prosperidade, mas cobre isso tudo. Aí eu fiquei olhando para as setinhas e resultados econômicos está ali, que está faltando 12, e achei isso aqui, ó. Não tem nenhuma setinha chegando aqui. E quantos trabalhos vocês fazem para a melhoria do IDH? Quantos trabalhos vocês fazem nas regiões amazônicas, seja o que for? Então, belíssimo trabalho, indiscutível, e também não sou eu que vou criticar, de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, a matriz do desenvolvimento sustentável identifica que o plano estratégico da Marinha poderia ser mais complementado, mostrando os trabalhos que vocês fazem na área de desenvolvimento humano. Ninguém se sentiu criticado, concorda comigo? Concorda comigo? Tá? Mas é uma leitura diferente, original. Também concorda? Quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós falamos da questão da sociedade. Então, os trabalhos que vocês fazem em comunidades ribeirinhas, etc., são contribuição para a melhoria do IDH. Entendeu? Tá? É um interesse individual. De novo, não estou fazendo crítica. Pelo contrário, uma observação. Esse é um dos planos mais completos que eu conheço. E aí, faço uma leitura de dizer o seguinte, se eu pudesse fazer uma graduação dos planos que eu vi, olha só, o A é mais forte no Brasil do século XXI, da ciência da década, no relatório da Marinha, sociedade e governança estão muito fortes, ok? Quando a proposta nossa é que haja um equilíbrio dentro de todas as dimensões ASGP. Okay? Assisti a palestra do Gunter Pauli, muitos de vocês estavam lá, e ele disse claramente que a economia azul não é tecnologia, é um novo modelo de negócios com equilíbrio de interesses. Interesses de quem? Do ambiente, da sociedade, da governança das pessoas. Pela palestra que a gente ouviu, muito do foco estava em soluções que beneficiavam o ambiente, mas podem ser explorados e entender como é que isso melhora a qualidade de vida das pessoas que trabalham nesses produtos que eles desenvolveram, nesses novos modelos de transporte e consumo, etc. E tal. Se a gente olhar os planos estratégicos, a gente vai ver que o balanço entre ecológico, social e econômico. Cadê as pessoas? Nós não podemos tratar só o ASG, nós temos que tratar o ASG mais P. E para isso, já surgiu a taxonomia sustentável brasileira, que diz que existe a economia azul, que é dos recursos oceânicos, a economia verde, que é investimentos voltados para a sustentabilidade social, e a economia marrom, que é que não tem que fazer porra nenhuma. Não presta. Tá? Mas aí eles apresentam um modelo que você encontra em vários centros do mundo, que existe a Blue Economy, the Green Economy and the Brown Economy. E em que diabo estão as pessoas? Em que diabo está o impacto de todas as economias Blue, Green ou Brown nas pessoas? Onde está a contribuição das pessoas para o Blue, Green and Brown? E aí eu tinha que escolher uma cor. E aí eu resolvi escolher a cor preto, branco, amarelo e vermelho. As cores da raça humana. Não sei como é que faz se misturar essas todas no panfleto para colher a cor. Mas é isso aí, é o seguinte, tem que existir essa economia. A economia que afeta as pessoas. Por favor. Aí eu vou lá para os teóricos. A pirâmide de Maslow, já que nós estamos falando em pessoas, né? É um estudioso da economia de Maslow, vai. Que fala que você tem conjunto e necessidade. Eu falei, como é que se compara isso à matriz? Eu digo, o P1 está aqui, renda, o P3 e o P4 estão aqui, o P2, participação e empreendimento, estão ali, e a autoestima está no P1 e do P2.
lá em cima, na realização, você tem o P geral. Maslow, o que você acha disso? Pô, ele gostou. Sessão espírita para me dizer, hey, beautiful. Não posso perder a piadinha, né? É. Aí, continuando na dimensão de pessoas, a definição entre insalubridade e periculosidade. Insalubridade é matar aos poucos. Periculosidade é matar de repente. Né? E como é que a gente diferencia um do outro? Pelo salário. Pelo salário. Eu quero trabalhar em ambiente muito perigoso, muito insalubre, para ganhar mais. Piora as condições que eu preciso melhorar meu salário. Se eu tenho 1 milhão para investir em insalubridade, eu posso ou aumentar salários ou posso melhorar as condições de trabalho. Qual dos dois é mais sustentável? Como é que eu posso definir que, de repente, eu prefiro trabalhar no muita insalubridade para morrer aos poucos, com 40%, do que em periculosidade, que só ganho 30%. Eu prefiro morrer aos poucos do que morrer de repente. Né? Então, a gente não pode medir as coisas em dinheiro, tem que medir as coisas em qualidade de vida. Qualidade de vida no trabalho. E, portanto, a nossa proposta é que um relatório de sustentabilidade tenha este mesmo quadro, em que você tem os 16 compromissos descritos, e aqui você coloca os números que você quer, aqui você coloca os temas que você quiser, mas você tem que ter esse equilíbrio. Por quê? Nós vimos lá no princípio que muita gente se preocupa com o global, menos com o governal, menos com o organizacional e menos com o individual. Mas para cada uma das partes interessadas, o tamanho do problema é o mesmo. Porque eu também estou preocupado com o salário sustento da minha família, enquanto a outra pode estar preocupado com o peito da vaca. São diferentes. Eu quero comer carne. E o resultado pode ser desastroso para uma das partes. Aí a gente vê que quando a gente vê um relatório, por exemplo, que fala da indústria da pesca, a gente vê que se fala da poluição dos mares, se fala da comunidade pesqueira, se fala do comércio do peixe, mas não se fala da saúde do pescador. Então a gente tem que pensar que desenvolvimento sustentável é nas 4 dimensões. Quando se fala de uma grande obra de infraestrutura, nosso corredor bioceânico e todas as outras grandes obras, a gente muda a estrada 10 quilômetros porque vai passar em cima de um espaço de caranguejo. E o juiz manda determinar que você dê uma volta na estrada. Em compensação, em muitos lugares, você passa por cima de umas cidades. Você tem que pensar no impacto social. Não é só o RIMA. O RIMA também tem algumas características de impacto. Não pode ser o RIMA. Tem que ter a mesma dimensão do RISA, do RISO, que é relatório ambiental e relatório social. Você exige que a empresa apresente performance bond para mostrar que você tem capacidade de governança. Mas o estádio de Catar foi construído sem que as pessoas tivessem direitos humanos. Ou o canal do Panamá, que tem mais gente enterrada do que cimento. Uma obra admirável. Como é que se pode considerar que sustentabilidade não inclui todas as 4 dimensões? Então, essa é a nossa proposta, que é ter uma matriz que acende 16 lanternas de compromissos e que deve dar resposta para cada uma das partes interessadas, sem privilegiar alguma delas, porque mais gente está preocupada com o assunto, mas sim com o interesse de cada uma das partes. Okay? O nosso visão hoje a ideia de desenvolvimento sustentável da economia do mar ainda é muito focada em ambiente, quando a nossa proposta é que ela seja abrangente para as 4 dimensões. Essa é a nossa proposta. Uma das minhas alunas uma vez traduziu que a matriz ESG+P é a responsabilidade que transcende ao objetivo do negócio. Eu achei esse um sumário maravilhoso de vários conceitos que a gente mexeu. Por isso eu trago eles para vocês. Todo esse material está disponível apenas nesse livro, mas o que eu quero lá em cima é que vocês compartilhem essa ideia. Eu faço essa palestra onde vocês quiserem. Para onde me convidarem, eu vou. E quando vocês quiserem utilizar esses conceitos, é de domínio público. Não é uma ideia minha. Eu quero que essa ideia seja uma ideia compartilhada com vocês.
Eu quero que quem acredite nisso que eu estou falando, transforme isso em ações, em planos de ação. Ok? Estão aqui meus contatos. E isso é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E na esperança de que isso tenha sido alguma coisa que ajuda vocês a repensar a maneira de olhar para o ambiente, para a sociedade, para a governança, para as pessoas. Legal? Obrigado, Marcos, pela colaboração ao nosso grupo de interesse da economia do mar. Eu acho que esse assunto de sustentabilidade, dentro dessa vertente fundamental que você colocou aí, de conhecimento genérico e abrangente, entendeu? E profundo desses assuntos, eu acho que a gente tem muito a percorrer aí junto com o grupo de interesse aí de economia do mar. Gostaria de agradecer mais uma vez e vou solicitar aí o presidente, nosso presidente, Márcio Maia, para passar suas mãos para o nosso... Eu pago o fine aqui para o presidente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma foto de dinheiro, Mais uma vez, a salva de palmas.